Olá, aqui é a Voz do Balanço, e hoje a nossa conversa é sobre a Embraer. Prepare-se, porque eu vou te mostrar como a gigante brasileira da aviação começou 2026 voando alto, com receita recorde. Mas também vou explicar por que o caixa ficou negativo, e se isso é motivo de preocupação. Não precisa ser especialista, eu vou traduzir o economês em exemplos do dia a dia. Se você quer entender, de verdade, para onde a empresa está indo, fique comigo até o fim. E já deixo um recado importante: este vídeo é educativo, não é recomendação de compra. Nós analisamos os números, você decide. Vamos juntos? O documento que deu origem a essa análise é a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2026, publicada pela própria Embraer no dia 8 de maio. É um relatório oficial que toda empresa de capital aberto divulga para mostrar sua saúde financeira. Nele, a Embraer detalha quantos aviões vendeu, quanto dinheiro entrou, qual foi o lucro e quais são as expectativas para o ano. Eu li tudinho para você. Vamos direto ao ponto. A receita líquida, que é o dinheiro que entrou com as vendas, foi de 7,6 bilhões de reais, um crescimento de 18% em relação ao ano passado. É a maior receita da história para um primeiro trimestre. O EBITDA ajustado, que é o lucro vindo só da operação, sem juros e impostos, foi de 488 milhões, com margem de 6,4%. Isso quer dizer que, a cada R$ 100 que a Embraer vendeu, sobraram R$ 6,40 para cobrir juros e imposto. O EBITDA ajustado, que acrescenta a depreciação, ficou em 749 milhões, margem de 9,9%. Traduzindo, a operação está saudável. Para uma fabricante, o número de aviões entregues é crucial. Foram 44 aeronaves no trimestre, 47% a mais. E a carteira de pedidos firmes, aquilo que já está contratado, bateu 32,1 bilhões de dólares, recorde histórico. Isso significa que a Embraer tem trabalho garantido por anos. É como um restaurante com fila de espera de meses. Destaque para a aviação comercial, que viu sua carteira crescer 50% em um ano. Agora vamos olhar cada área. A aviação comercial vendeu 1,5 bilhão de reais, alta de 32%. Apesar disso, a margem operacional ainda foi negativa em 9,8%. Por quê? A Embraer está em fase de aceleração de produção dos jatos I-2 e teve gastos extras com logística. É como quando você reforma a casa, o investimento pesa antes de a obra ficar pronta. Mas a boa notícia é que a fila de pedidos é enorme, então a tendência é que a rentabilidade melhore quando as entregas ganharem ritmo. Os jatos executivos, que são os aviões de luxo, faturaram 2,2 bilhões de reais, alta de 17%, só que a margem caiu de 11% para 5,9%. O motivo: as tarifas de importação americanas custaram 12 milhões de dólares, e a empresa também gastou mais com marketing para lançar os novos modelos Praetor 500 e 600. Mesmo com essa nuvem, a Embraer está ampliando a fábrica em Gavião Peixoto para atender a demanda. O mercado de jatos executivos continua aquecido. Essa foi a estrela do trimestre. A defesa cresceu 47%, para 1,2 bilhão de reais, e a margem operacional ajustada disparou para 16,9%. Isso porque o cargueiro militar KC-390 teve mais entregas reconhecidas, e a produção do Super Tucano acelerou. Além disso, houve um reforço de 25 milhões de dólares em itens não recorrentes como créditos de fornecedores. Defesa mostrou sua força e ajudou muito o resultado geral. Serviços é a área que cuida da manutenção e peças de reposição. Faturou 2,6 bilhões de reais e a margem subiu de 10% para 14,2%. Mesmo pagando tarifas americanas, a divisão conseguiu melhorar a rentabilidade por causa de uma gestão mais eficiente de materiais. É aquele dinheiro que entra todo mês como uma assinatura, dando estabilidade para a companhia. Agora, o ponto que mais chama atenção: o fluxo de caixa livre ajustado foi negativo em 2,4 bilhões de reais. Calma, não se desespere. Isso aconteceu porque a Embraer aumentou os estoques em 1,2 bilhão de reais, comprando peças e matérias-primas para produzir muitos aviões nos próximos trimestres. É como se o mercado abastecesse as prateleiras antes da grande liquidação. É um movimento sazonal, comum no início do ano, e a própria empresa espera gerar mais de 200 milhões de dólares de caixa livre no ano todo. Com tanto investimento, será que a dívida preocupa? Olha só, a dívida bruta é de 12,5 bilhões de reais. Mas o caixa e investimentos somam 9,7 bilhões. A dívida líquida é de apenas 2,8 bilhões. O prazo médio para pagar é de quase 9 anos, e apenas 4% vence no curto prazo. A empresa ainda tem um crédito rotativo de 1 bilhão de dólares, ou seja, cobertor curto não é problema aqui.
E o preço da ação? Em 15 de maio, a MBR3 fechou a R$ 71,25, uma queda de 7,5% desde o fechamento de março. Com 712 milhões de ações, o valor de mercado é de 50,7 bilhões de reais. Somando a dívida líquida, o valor total da empresa chega a 53,5 bilhões. Se dividirmos pelo EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, de 5,03 bilhões, o múltiplo EV/EBITDA é de 10,6 vezes, menor que os 11,4 de março, justamente por causa dessa queda recente. Já o P/L, usando o lucro ajustado trimestral, aparece distorcido, porque o primeiro trimestre é sazonalmente o mais fraco do ano. Olhando para o lucro anual projetado, o P/L fica entre 25 e 30 vezes. O mercado claramente penaliza o caixa negativo de curto prazo, mas analistas seguem otimistas. A Embraer ficou mais barata. Mas será que isso é oportunidade? O recado do mercado é: confiamos no futuro, mas queremos ver as entregas acontecerem. O que os profissionais de mercado acharam? A XP Investimentos recomendou compra, com preço-alvo de R$ 87, dizendo que a correção de 13% desde os resultados foi exagerada. O Bradesco BBI também recomendou compra, com alvo bem mais alto, de R$ 121, destacando a carteira de pedidos recorde. Já o BTG Pactual é o mais otimista, preço-alvo de R$ 126, o que daria um potencial de valorização de mais de 70%. Três visões diferentes, mas todas reconhecendo o potencial da Embraer. E então, o que a gente viu? Uma Embraer batendo recorde de receita, com carteira de pedidos transbordando, defesa brilhando, mas com margens ainda pressionadas por tarifas e um caixa que sangrou no começo do ano, algo esperado. A empresa reiterou suas metas para 2026, sinalizando confiança. E para quem se pergunta se as ações da Embraer têm liquidez na bolsa, a resposta é sim. As ações da MBR3 movimentam em média R$ 432 milhões por dia na B3, enquanto os recibos negociados em Nova York, os ADRs, giram cerca de US$ 76 milhões diários. Isso significa que você consegue comprar e vender com facilidade sem ficar preso ao papel. Se você gostou desse tipo de análise simples e direta, se inscreva na Voz do Balanço e não deixe de explorar nossa playlist. Temos outras análises de gigantes industriais brasileiras como a WEG, e também de pesos pesados europeus do setor aeroespacial e defesa, como a BAE Systems e a Rheinmetall. Lembre-se, este vídeo é apenas para informação, não é recomendação de compra ou venda. Obrigada por voar com a gente até aqui. Até o próximo resultado.